Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a esse webinar mais do que especial. E aí, antes da gente mostrar o produto propriamente dito, eu vou querer contar aqui alguns casos para vocês primeiro, né? Então, é lógico que nós vamos fazer um pequeno suspense, né? Então, tá aqui do meu lado o Luiz, CEO do Nuconte. Eu, Fernanda Rocha, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a fundadora e CEO da Nuconte e a gente está aqui reunidos nesse momento muito especial, porque eu tenho certeza que o que a gente preparou para vocês hoje vai revolucionar, vai mudar a história do seu escritório contábil, sobretudo para a sua equipe do departamento contábil. E digo para vocês que eu passei a maior parte da minha carreira trabalhando no escritório de contabilidade. Eu comecei minha carreira trabalhando como auxiliar de escritório. Na verdade, eu comecei como estagiária do departamento contábil. Então, eu sei das dores que tem esse departamento, que normalmente ele é o mais esquecido do escritório, normalmente é o que tem menos, que recebe menos investimento, mas hoje vai ser o dia que isso vai mudar de uma vez por todas. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para poder se apresentar no chat. Galera que é do CSC, bora botar um hashtag CSC aí para eu poder ver. Para que através dessas ferramentas, dessas tecnologias, dessas metodologias, a gente ajude a mostrar o quanto que a contabilidade pode ser, estar a serviço das pequenas e médias empresas. Então, a gente já construiu e já temos diversos cases de sucesso com os nossos dashboards do Nuconte, com os empresários tipo A, né, aqueles empresários que têm ali bons dados contábeis, mas a partir de hoje, nesse lançamento, a gente vai começar a descer essa escada e começar a conversar com alguns outros tipos de empresas. Exatamente. E aí, só contextualizando para vocês como que foi a jornada aí de descoberta até a criação desse produto. A gente, no ano passado, a gente entrevistou muitos clientes nossos, pessoas, né, que já estavam ali com a gente há mais tempo, pessoas que tinham acabado de se tornar cliente, para a gente poder entender quais eram as dificuldades de implementar a contabilidade consultiva. Então, a gente fez essas entrevistas e aí, os principais pontos levantados que os clientes disseram foram esses. Primeiro, que não era possível implantar a contabilidade consultiva em toda a carteira de clientes, porque os dados da empresa não refletem a realidade, né? Porque o contábil de algumas empresas está sempre atrasado por falta de processos internos ou até mesmo pela falta de uma comunicação eficiente ali com a empresa para que ela mande corretamente a documentação. E o terceiro ponto, o empresário acaba não dando valor para a informação gerencial, porque aquela informação, quando ela não reflete a realidade, ela não é útil para a tomada de decisão. E por ele não ver benefício naquilo, aí ele vai e complica ainda mais esse processo, porque se o que é produzido e entregue não gera valor para ele, então tanto faz ou tanto fez se ele é organizado ou desorganizado financeiramente. E a gente acaba entrando num ciclo que é vicioso, porque a empresa não envia corretamente a documentação, omite informação, não entrega tudo que deveria, entrega fora do prazo, é aquela confusão toda. O processamento desses dados, acaba ficando mal concluídos, porque fica faltando um tanto de informação, e a consequência é que esses relatórios contábeis, eles são mal feitos, eles estão cheios de erros, eles não refletem a realidade da empresa e, consequentemente, o que os clientes falam para a gente? Olha, dá para a gente implantar o Nuconte aqui em 10% da nossa carteira? De 5 a 10%, de 5 a 10%, 10 a 20% da carteira. O resto não dá, por causa desses motivos aí, né? Aí tem uma expressão que eu gosto de usar, que é merdim, merdout, né? E a informação, ela chega ruim já, porque o empresário não entende o que a contabilidade faz. O empresário não sabe. Ele só sabe que precisa pagar imposto, ele não queria, mas precisa pagar imposto, e precisa calcular a folha, que é cheio de encargos também, tudo complicado. E isso está sempre em dia. Aí a documentação que a contabilidade pede, ele manda
de qualquer jeito, porque ele não sabe o que vai fazer com aquilo. O retorno que a contabilidade dá, o empresário também não entende, e aí entra nesse ciclo vicioso, né? Quanto mais informação eu mando, eu recebo de volta algo que não me é gratificante, e aí entra nesse ciclo. E o contábil já estava atrasado, continua a ficar mais atrasado. Os documentos que já vinham errados, continuam vindo mais. E aí a gente começa a fazer aquele memorando de pendências, a contabilidade faz, a Fernanda já fazia muito isso, e devolve para o empresário. Aí manda aquele e-mail cheio de pendências, aí a menina do financeiro recebe aquilo, responde, não responde, responde atrasado. E é exatamente isso que o pessoal evidenciou, né? Que assim, o problema ali do processo contábil em si, ele não é necessariamente o maior problema. Existe sim problemas no processamento. Os processos às vezes são desorganizados, às vezes a gente tem processos que são muito manuais, né? Nessa escrituração contábil, mas o que a gente entendeu, né? Porque a gente também entrevistou várias pessoas do departamento contábil, nessas entrevistas que a gente fez com o cliente, a gente entrevistava o contador, né, dono do negócio, e também entrevistamos os responsáveis aí pelo departamento contábil. E aí todos eles, 100% deles disseram que o problema maior não é no processo contábil em si, mas na dificuldade de conseguir as informações junto à empresa. E aí, né, alguns até falaram assim, olha, a forma com que essa empresa vai enviar a documentação não importa. Pode ser importado, pode ser integrado, pode ser via malote, pode ser até no saco de lixo, desde que mande essa documentação organizada. O problema é que a maioria das empresas não enviam, e é isso que é difícil. É difícil convencer essa empresa de realmente respeitar ali essa questão da organização financeira e da organização dos documentos. Isso sim, receber a documentação, quanto mais organizado, melhor. Existem vários softwares parceiros e amigos do Nuconte que fazem isso e fazem bem, né? E só para dizer até que o que o Nuconte vai apresentar hoje não tem a ver com o sistema eletrônico de você receber a documentação. Não tem a ver com isso. E porque a gente entendeu que, primeiro, que já tem muita empresa que faz isso de um jeito legal pra caramba, mas o que a gente entendeu, que no final das contas, o cerne da questão era um relacionamento que empresa e contabilidade precisam ter para que a empresa esteja motivada sabe? Ela tem que estar motivada a te dar as informações. E como que ela vai estar motivada a? Ela precisa receber e fazer essa roda girar. Exatamente. E aí, né, só para evidenciar aqui tudo que a gente já falou, né? Quais são os problemas que a gente encontra nessa escrituração contábil, os problemas que o pessoal do departamento contábil vive praticamente todos os dias. O cliente só nega ou omite informações, as informações elas não chegam da forma que deveriam chegar, o cliente não envia corretamente a documentação, ou envia errado, ou envia atrasado, ou envia faltando pedaço de informação. O departamento contábil acaba não tendo processos claros que validam a correta contabilização de lançamentos, o que já aconteceu comigo, gente, de forma, assim, muito, porque às vezes a gente não conhecia muito bem a operação da empresa. Então, na hora da gente fazer um lançamento, às vezes aquilo ali era uma despesa, mas a gente não sabe em custo por desconhecer o processo. E aí acaba gerando ali uma série de problemas nessa escrituração, por falta de conhecimento mesmo do processo do departamento contábil, conhecer a fundo o negócio da empresa e muitas vezes a comunicação entre o departamento contábil também não ser tão eficiente a ponto de todos os processos caminharem para uma correta contabilização dos documentos. E você sabe, Fernanda, que assim, toda vez, você deu um exemplo, né, de lançar no custo ou que deveria ser na despesa. E aí tem uma fala simples de, vamos resolver isso conhecendo a empresa. Tá, ok, você vai lá uma vez. Mas você sabe que garantir que esses lançamentos estejam realmente de acordo é um processo. Onde você lança, e aí tem um impacto, aí alguém vai lá, confere, e depois você relança, aí depois você pode trocar o funcionário do contábil, e esse funcionário do contábil novo, e o funcionário da empresa também lá novo. Ou seja,
não é uma ação que garante que a gente vai fazer os lançamentos corretos, é essa aproximação, essa proximidade, né, desses dois agentes, seja a empresa como interessada e a contabilidade como quem está ali trabalhando, fazendo ali esses lançamentos e cuidando da saúde dessa empresa. Exatamente. Bom, e outra coisa, né, que evidencia isso também é a comunicação entre o departamento contábil e a empresa, o fato dela ser ruim, né? É cheio de ruído nessa comunicação, porque o departamento contábil faz ali, às vezes, uma série de observações a respeito de documentos faltantes, pagamentos que estão em aberto, recebimentos que eles não identificaram a qual nota fiscal pertence, e aí pega esse compilado e envia para a empresa. Aí, às vezes, a pessoa do departamento financeiro demora a vida para responder, ou sequer responde. Já aconteceu comigo muito da gente enviar as pendências para o departamento financeiro, aí, às vezes, a pessoa lá do financeiro não respondia as pendências, passava meses, e aí, na hora que a gente ia reconciliar aquelas contas, as mesmas pendências estavam lá, mas aí já tinha passado, sei lá, 5 meses, e o problema não tinha resolvido. Aí, quando a gente comunicava nessa ocasião, a gente falava assim, olha, a sua empresa está cheia de problema que precisa ser resolvido. E aí, o empresário, ele fica sabendo que foi comunicado com o departamento financeiro essas pendências, que não foi resolvido, mas que ele ficou sabendo 5, 6 meses depois, aí, ao invés disso ser algo bom, vira contra nós, porque o empresário vira e fala assim, pô, mas devia ter falado comigo, mas se estava com problema, se estava com erro, por que vocês não me avisaram antes? Agora o negócio de 5 meses atrás, por que vocês não falaram? Então, assim, essa comunicação, como envolve muitos agentes, né? Envolve o departamento financeiro, envolve o empresário, envolve o contador ali, o responsável do escritório contábil, envolve muitas vezes o gerente do departamento contábil, porque às vezes ele precisa ali entrar na conversa para desimpedir alguma coisa. E o auxiliar, o analista contábil também entra nessa história, porque é ele que está ali cuidando da rotina daquela empresa. Então, são muitos agentes envolvidos, a comunicação às vezes é enviada ali por e-mail, por WhatsApp, por uma série de lugares dispersos, aí depois que passa muito tempo, você tem que resgatar tudo aquilo que foi conversado, aí depois disso passou um ano, a comunicação se perdeu por aí, você já não lembra nem mais com quem você estava conversando, porque trocou a pessoa do financeiro da empresa, ou seja, a gente vai entrando aí numa série de problemas de comunicação e de relacionamento que, de fato, são os principais fatores que vão fazer com que essa entrega contábil fique ruim. Não é à toa que o resultado disso, né, desses problemas, é que o departamento contábil produz entregas ruins, porque o que chega nesse setor são informações igualmente ruins, seja porque o empresário não está enviando a documentação, seja porque essa comunicação não está acontecendo de forma efetiva. Pessoal, falando em comunicação que a Fernanda está falando, eu queria ver com vocês aí. Se os contadores que estão aqui com a gente ao vivo, a gente está com mais de 200 pessoas ao vivo aqui, quase 250 pessoas, escreve quem já viveu isso, essa dificuldade de comunicação, empresa, contabilidade, escreve no chat assim, eu. Queria ver aí se vocês já enfrentaram essa dificuldade de relacionamento empresa com a contabilidade, na verdade, contabilidade com a empresa, né? Escreve eu aí no chat e dá o like aí pra gente, né? Quem não deu o like, coloca o like no vídeo aí, que é bom demais. Quem já enfrentou dificuldade? Galera, pois é. Então, foi justamente pensando em pessoas como vocês, como o Antônio Bittencourt, como a Josiane, como a Natália, como o Josmar, né? Nesses problemas aí que a gente vivencia diariamente no departamento contábil, é que a gente gostaria de apresentar para vocês como que a gente tratou para resolver esses problemas. Então, a gente entendeu que para resolver essa dificuldade, a gente precisaria melhorar a qualidade da entrega do departamento contábil, ou seja, a partir do momento que a gente melhora essa entrega e a gente consegue gerar mais valor para o empresário, a gente vai fazer com que ele passe a dar mais prioridade para essas informações, a gente faz com que ele passe a valorizar aquilo que antes ele não valorizava, né? A gente vai precisar melhorar essa comunicação entre a empresa e a contabilidade.
e a gente também vai precisar melhorar e aumentar a percepção de valor do empresário para que ele dê importância e prioridade às pendências, aos problemas, aos riscos que, porventura, foram apontados nessa escrituração e que está precisando ali desse fechamento dele para a gente conseguir encerrar, para a gente conseguir concluir ali o ciclo de fechamento dessa empresa. Bom, então, sem mais delongas, tá? Eu quero apresentar para vocês agora o que a gente preparou para poder revolucionar e para poder resolver esses problemas aqui que a gente apontou nessa pequena apresentação. E aí, pessoal, a Fernanda vai começar agora a mostrar o produto, mas eu queria dizer que tem aqui com a gente assistindo muitos clientes nossos estão aqui e muitas pessoas do mercado que estão interessados também em saber. Logo após a apresentação da Fernanda, a gente vai mostrar para todos vocês como vocês podem aderir a esse novo produto. Seja os nossos clientes, alguns clientes já estão usando, outros clientes ainda não. A gente vai mostrar aqui como que a gente pode, como que vocês vão seguir. E quem não é cliente também, a gente tem uma condição muito legal aqui no final, para quem está aqui com a gente, acompanhando, fazendo parte da história do NuConte aqui junto com a gente. Então, fica com a gente aí até o final, que vai ter uma surpresa legal. Então, com vocês, tchau, 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 tchau. Nós estamos lançando 2 grandes jornadas para vocês. A primeira é o monitoramento da carteira, que vai envolver especificamente aí você, contador, como gestor dessa carteira, você, gerente contábil, que precisa de ter essa visão gerencial de como está funcionando aí os processos contábeis, as pendências contábeis aí da sua carteira. E nós temos também para você, auxiliar contábil, analista contábil, pessoa que cuida do dia a dia da empresa, o fechamento contábil inteligente. Então, nós vamos mostrar para vocês agora, com o produto, o que significa o monitoramento da carteira e o fechamento contábil inteligente. Enquanto eu preparo aqui o compartilhamento da tela, Luiz, vai vendo aí o que o pessoal está escrevendo no chat para a gente poder ver como é que está a expectativa do pessoal. Tá rolando até uma disputa aqui entre lives, nem estava sabendo, mas tá rolando, mas a gente está ganhando. A gente está ganhando. Eu entrei aqui para ganhar. Então, bom demais. Monitoramento da carteira. Por quantas vezes eu acompanhei a Fernanda lá na Fato, ela lá que começou, quando a gente começou o trabalho, ela tinha cerca de 30 clientes, a gente chegou em um ano chegar a mais de 100 clientes. Ela ficava gerenciando os clientes dela, mas sempre na dúvida de quem são os meus clientes, qual o status deles, quem que eu tenho que dar atenção, quem que eu não tenho. E já está na tela aí. E já está na tela, porque eu coloquei até antes da hora, antes do Luiz concluir a fala. Mas, assim, uma coisa que eu vivi muito lá na Fato, que para mim era muito problema isso. Eu queria ter uma visão geral da carteira, onde eu pudesse identificar ali quem são meus clientes e quais são as características desse cliente, né? E eu não conseguia ver isso no software contábil de uma forma eficaz. Para eu poder fazer isso, eu tinha que ficar reunindo informação, puxando informação de um tanto de lugar diferente. Às vezes eu queria fazer assim, entender, deixa eu ver aqui na minha carteira quais são todas as minhas empresas que são do Simples Nacional. Eu tentava buscar essa informação no software contábil, simplesmente não conseguia achar. Não estava isso claro, em lugar nenhum para mim. A informação tem lá, né? Obviamente, a informação está lá, mas não está disposta com o olhar de um gestor de empresas, né? O contador, como um empresário que precisa gerenciar sua carteira de clientes. E ele precisa conseguir segmentar essa carteira de clientes, e ele precisa encontrar indicadores, chaves, para ele saber qual bebê está chorando mais, e aí precisa de atenção, mas qual aquele que às vezes não está te ligando e pedindo e reclamando, mas que está acontecendo alguma coisa com aquela empresa e a gente precisa dar atenção para ela também. Exatamente. Então, com essa visão geral da carteira, que faz parte do monitoramento da carteira, né? A gente inicia essa jornada através desse módulo
que é essa visão geral, onde eu consigo ter as principais informações da empresa aqui, ter aqui o nome dela. Eu posso categorizar essas empresas de várias formas. Então, aqui a gente criou um segmento de empresa A, B, C e D, onde nós do Nuconte recomendamos um critério para você segmentar essa carteira, porque para cada tipo de cliente, você vai ter uma entrega diferenciada. Para o cliente tipo A, a entrega é uma coisa. Para o cliente do tipo B, a entrega ela é diferente, não tem como. Então, a gente aqui consegue segmentar a carteira de forma tal que a gente vai atender necessidades diferentes com tipos de perfis diferentes de clientes. E aqui a gente vai colocar também qual que é o segmento da empresa, qual que é a atividade específica, a atividade principal da empresa, né? E isso, já vou dando spoiler para vocês, a gente decidiu colocar isso o mais específico possível, né? De acordo com o KNAI da empresa, para que no segundo momento a gente possa transformar isso no benchmarking e trazer para vocês, a partir das informações gerenciais, quais são ali, como que está se comportando ali determinados indicadores do segmento, por exemplo, de atividades imobiliárias. Imagina você virar para o seu cliente que tem uma construtora e falar qual que é o posicionamento dele frente a outras construtoras, lucro real, que estão no estado tal, e você conseguir dar esse benchmark para ele. Isso é uma das questões de monitoramento da carteira que vem por aí. Então, assim, são vários critérios que você organiza e classifica os seus clientes para conseguir fazer esse grande monitoramento. Eu vou fazer um negócio aqui, Luiz, para poder ficar ainda melhor para o pessoal ver. Eu vou tirar a gente aqui da tela. Não, eu vou sair. Que aí fica grande, né? Fica maior e aí fica mais fácil para o pessoal conseguir ver. Então, continuando aqui, né? A gente coloca eles por tributação. Aqui você vai colocar qual é o honorário que esse cliente te paga, né? E aqui a gente já dá para você qual que é o percentual, né? Que isso representa na sua carteira. E aqui é legal que você pode fazer vários filtros, né? O filtro de honorário, por exemplo, você pode ver qual que é o cliente que te paga o maior para o menor honorário. Então, se a gente vir aqui pelo decrescente, a gente vai ter o cliente que te paga o maior honorário, de 5 mil, e nós vamos até o final com aquele cliente que está te pagando R$260 por mês. Aqui a gente tem informações de receita, impostos, lucros. De onde que vem essa informação? Vem dos dashboards. E aqui o que acontece? Aqui a gente consegue ver qual que é a variação que esses 3 indicadores tiveram em relação ao mês anterior. Então, por exemplo, aqui a gente teve, na indústria de tecnologia, uma variação negativa da receita de 0,04%. Quase nada, né? Não é tão problema aqui, mas olha aqui, gente. A Araújo e Silva Planejamento, ela teve uma queda de faturamento de 73% em relação ao mês anterior. Então, isso é algo que vale a pena, né, a gente dar uma olhada, dar uma checada e entender por que essa receita dessa empresa está diminuindo, né, e o lucro dela aqui caiu em 86%. E olha os impostos dela, subiram. Subiram 73%. Não subiram não, eles caíram 73%. Caíram, é mesmo. É porque quando cai imposto, ele fica azul porque é bom, né? Ah, verdade, ok. Aí, olha só. Achei que já era um ponto de atenção aí. Aqui eu tenho um ponto de atenção, deixa eu te falar, um ponto de atenção interessante para você aqui, Luiz. Aqui a gente tem, dessa própria indústria de tecnologia, a gente tem uma diminuição da receita de 0,04%, mas um aumento nos impostos de 3,17%. Opa, peraí, a receita está diminuindo, o imposto está aumentando? Não parece fazer muito sentido. Apesar dessa variação, nesse caso, um pouco pequena, essa variação... Mas já é um ponto interessante. Olha de baixo, o Ibagata. Caiu a receita e caiu o imposto até demais, né? Caiu o imposto até demais, né? Caiu 100% do imposto. O que será que aconteceu? A gente tem que... É uma coisa que é para a gente poder averiguar. Né? Então, aqui, normalmente, né, a variação da receita ela vai ser acompanhada pela variação dos impostos. Se isso não estiver sendo... na mesma proporção, né? Igual, por exemplo, olha, aqui caiu 45% na receita e só 18% de imposto.
Vamos tentar entender o que está acontecendo com essa empresa aqui, que também já teve uma queda bem significativa aí na sua receita. Então, aqui é para a gente realmente ver ali possíveis inconsistências aí entre a apuração do imposto e a receita oferida ali no mês. Aqui a gente tem outras informações, né? Empresas que têm a informação contábil no NuConte atualizado, né? Então, aqui a informação que a gente tem dessas empresas, por exemplo, essa é até 9 de 2019, essa é até 12 de 2019, então a gente consegue filtrar também da empresa mais em dia, da mais atrasada. Aqui a gente tem informações também onde a gente pode criar o acesso para o empresário, empresas que estão ativadas no NuConte, empresas também que recebem aí os nossos e-mails do CSC para empresários. Então, pessoal, essa é a visão geral da carteira. E o mais legal disso tudo é que, já digo para vocês, que essa visão ela vai evoluir ao longo do tempo para a gente transformar isso numa gestão da carteira, de forma que você vai conseguir ver aqui através desse painel o que você está entregando para o seu cliente, quais são, né, as possíveis pendências que estão em aberto, quantas mensagens ele recebeu e quantas ainda não foram lidas, entre outras coisas. Ou uma outra questão aqui também que já é bastante legal é que você pode vir aqui em baixar tabela e isso vai abrir para você no Excel da mesmíssima forma que está aqui e você vai poder manipular esses dados da maneira que você bem entender. Para quem gosta de Excel, como eu, é um parque de diversões. E aí eu queria dar para vocês uma notícia muito, muito legal. Você pode subir toda a sua carteira para o NuConte. Então, por exemplo, se você tem ali se você fecha com a gente um plano de 5 empresas, por exemplo, você não vai subir só as 5 empresas para cá. Você vai poder importar toda a sua carteira de clientes para cá, porque essa visão geral a gente está dando ela de presente para você. E aí, as informações ali no que tange aos dados importados, a informações da receita, impostos e lucro, de fato serão só para as empresas que têm o NuConte ativado. Por isso que tem essa parte aqui de ativação. As empresas que você tiver ativado, vai estar ali com o símbolozinho do NuConte aceso, mas as empresas desativadas, ou seja, aquelas que não estão usando outras features do NuConte, outras funcionalidades, elas vão aparecer aqui para você na visão geral da carteira, porém você não vai conseguir acessar outros tópicos, outras informações aí da nossa ferramenta. Mas isso daqui, se você tem um cliente no NuConte hoje, você já consegue subir toda a sua carteira. Show? Gostaram? Mas calma aí que isso é só o começo. Esse é a pontinha do iceberg. Isso daqui é uma visão geral da carteira que vai evoluir para você fazer essa gestão da carteira e poder fazer diversos segmentos, como o responsável por cada atividade, a data de encerramento de contrato, né? As informações que forem pertinentes para você ir fazendo esse filtro, mas o melhor está por vir ainda. O monitoramento da carteira não acabou. Exatamente. Então, agora a gente iniciou essa jornada, né, pela visão geral, só que agora a gente vai entrar na parte que a gente, assim, eu considero para mim a minha menina dos olhos, que para mim foi assim, uma das coisas mais bonitas que eu acho que a gente já fez no NuConte, que é a matriz de monitoramento. Opa! A matriz de monitoramento, pessoal, ela é uma coisa muito bacana. Olha, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Aqui a gente tem todas as empresas da carteira. A mesma lista que estava lá na visão. A mesma lista que estava lá na visão. Então, mais uma vez, as empresas estão aí. Então, vocês estão vendo aqui, as mesmas empresas aqui. Ou seja, essa é uma ferramenta para o gestor. Você, contador, que você quer ver o todo, né? Então, a gente está analisando tudo. Isso aí. E aqui, em cima, a gente tem a lista de indicadores que nós estamos automaticamente monitorando a sua auditoria. Ou seja, a gente está buscando essas informações com base na sua... Uma vez que você importa um balancete para o NuConte, parametriza, automaticamente a gente está monitorando esses indicadores, que nada mais são que contas do balancete que normalmente dão problema.
Então, a gente fez essas pesquisas, a gente estudou bastante e criamos regras padrões que automaticamente já está monitorando possíveis inconsistências nessa escrituração contábil. Então, a gente inicia esses indicadores pelo caixa, iniciando ali pelo ativo, e finaliza toda essa monitoria, todo esse monitoramento, terminando ali na parte de lucros e distribuição. Então, a gente passa pelas contas do ativo, do passivo, receita, custo e despesa, identificando possíveis inconsistências que, porventura, possam ter em contas-chave. Contador e gerente contábil. Sabe quando o analista finaliza o seu trabalho e você vai bater o olho no balancete? Sabe? Pô, deixa eu bater o olho. Aí você vai correr o olho, onde você sabe que realmente tem problema, né? Pô, adiantamento de clientes, ai, ai, ai. Adiantamento de fornecedor, ai, ai, ai. Nossa, esse caixa tá virado, meu Deus do céu. São as principais regras que um gestor contábil, ele precisa correr o olho para poder achar e pegar a caneta vermelha e ficar marcando. A gente já marcou isso para você, automaticamente. Cada bolinha vermelha de cada empresa são as marcações de caneta vermelha que a gente já fez automaticamente em cada lançamento contábil que a sua equipe fez para sua carteira. Exatamente. Então, a gente... ou não é fantástico isso? Assim, ou não é? Não, vai me desculpar. Mas imagina você pegar uma pilha de balanços, subir pro Nuconte, o Nuconte automaticamente... Não, eu queria ver o chat aqui mais uma vez. Eu queria ver se... Aí, ó, tem gente que não achou isso no Nuconte, dessa cliente do Nuconte. Isso ainda não está disponível ainda para todo mundo. Calma um pouquinho. Nós vamos disponibilizar também para os clientes. Hoje eu vou falar como que você vai ter. Mas eu queria que vocês dissessem aí, vocês acharam legal ou não legal, maravilhoso, sensacional. Escreve no chat aí, vocês subirem os dados para o Nuconte e não faz nada. Você sobe o dado, faz um de para lá, que é a nossa parametrização, que é natural, para a gente saber o que é caixa, o que é ativo, o que é passivo, que a gente já está quase automatizando isso também, mas e automaticamente o Nuconte já marcar na carteira inteira. Mais uma vez, essa é a visão geral. A gente não está analisando um balancete, a gente está analisando uma pilha, que você pode inclusive subir em lote, você pode subir uma pilha, você pode subir 24 meses de 88 clientes. O Nuconte vai marcar as principais regras automaticamente para você, de toda a sua carteira, e vai te dar esse mapa, vai te dar essa visão. Você tá de brincadeira. Legal demais. E aí, não é só isso, né? Tipo assim, né? E não é só isso, porque quando a gente entra aqui na empresa, a gente já começa a investigar quais foram os motivos e por que esse alerta de auditoria foi aceso. Então, vou escolher aqui, por exemplo, deixa eu desmarcar aqui, deixa eu escolher esta empresa aqui, Araújo e Silva Planejamento, que ela está com pendência ali em adiantamentos realizados. E aí, assim, eu posso clicar aqui na empresa e vocês vão ver o que vai abrir aqui agora, mas se eu quiser ir direto ali na caneta vermelha que acendeu, é só clicar naquela bolinha que a gente já vai direto ali para aquela pendência e assim enxergar o que está acontecendo. Mas então, a gente está saindo do monitoramento da carteira. Isso. E dessa forma, a gente finaliza a jornada do monitoramento da carteira, com essa visão geral da auditoria. Vou mostrar, a gente vai voltar nela, porque eu vou mostrar de saúde também, mas aqui a gente está falando especificamente da auditoria, e eu acho legal a gente seguir esse caminho aqui até o fim. A partir do momento que a gente entra dentro da empresa, a gente já entra na parte do fechamento contábil inteligente. E aí vocês vão ver que coisa legal que é. Então, assim, a gente estava tendo o mapa global, né? Que é o contador, o gestor do contábil analisando tudo e, identificou uma que a gente deve aprofundar. A Fernanda pegou aqui, né, no olhômetro, a Araújo e Silva. E, agora
deixa eu entender, deixa eu entrar a fundo, deixa eu fazer um drill down aqui nessa empresa, deixa eu aprofundar nas questões dela. Isso aí. E aí a gente tem aqui esse conjunto de regras monitoradas, né? Então a gente tem todos os indicadores da Araújo e Silva e a gente vai ver quais são os indicadores que apresentaram possíveis pendências. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, não só o valor que a conta está retornando para a gente, que neste caso, o caixa está com valor de R$ 22, mas se esse alerta tivesse sido aceso, ele estaria, o caixa, ele me retornaria um valor acima de R$ 2.700, ou seja, a auditoria aqui, ela só é crítica se o caixa ultrapassar o valor de R$ 2.700. Talvez seja até interessante você voltar lá na matriz, Fernanda, para a gente mostrar aquela análise vertical e análise horizontal. Isso é legal também. Ou você prefere ficar na empresa ainda? Não, isso é legal também. Uma coisa que eu até pulei, que eu acho interessante a gente ver como visão de gestor, né? Isso. Então, aqui, olha, a gente está olhando para a carteira. Tá vendo aqui esse indicador mútuos e empréstimos? Olha quantas vezes esse monitoramento está ficando aceso aqui na carteira. Esse aqui acendeu 3 vezes. Peso de fornecedores acendeu, né? Em 1, 2, 3, 4 empresas, né? Da carteira. 5, 6. 5, 6. Então, olha só. Isso é uma visão boa, tanto para o gerente contábil, como para o próprio contador ali responsável, que assim, o que está acontecendo com essa carteira de clientes que quase sempre, né, essas empresas, elas estão ficando pendentes no que tange a esse indicador que é o peso de fornecedores. Será que as empresas, coincidentemente, estão falhando nesse processo de enviar a documentação e a gente conseguir baixar ali os fornecedores que estão altos? Porque qual que é a regra aqui, né? A auditoria crítica ativada se a conta fornecedores ultrapassar o limite definido. Então, a gente define um limite padrão, a gente define uma regra padrão, daqui a pouco a gente vai falar sobre a customização dessa regra, se é possível ou não, então aguardem, mas o que está acontecendo que essa carteira está com dificuldade aí de dar baixa nesses fornecedores? Pode ser um problema da empresa, pode ser um problema dentro da própria contabilidade que está, às vezes, falhando ali nesse processo especificamente de conciliação das contas de fornecedores. Qual que é a contabilidade que você está usando aí? Contabilidade e auditoria. E auditoria. Isso. Tá bom. E aí, então, tem essa análise vertical, onde, né, talvez, quiçá, possa ser um erro de processamento contábil, né? Um que está acontecendo muitas vezes, ou talvez não necessariamente é um erro de processamento contábil, pode ser um erro de falta de documentação padrão, né? Às vezes, o seu contábil, todas as vezes, para todas as empresas, não pede sempre o mesmo monitoramento, o mesmo documento ali, e às vezes não acontece. Então, essa análise vertical, a gente pode identificar isso, e a análise horizontal, que é olhando para a empresa, né? E aí você vê aonde que a empresa está falhando, né? Exatamente. Então, por exemplo, nessa empresa aqui, a gente tem justamente, né, essa regra que a gente viu acontecer ali com muita frequência, que é a de peso de fornecedores. Quando a gente entra nela, né, aqui eu entrei dentro da empresa e agora eu estou verificando aqui todos os indicadores e os valores que esses indicadores estão me retornando. No caso dessa empresa, o que acendeu para ela foi o peso de fornecedores, né? Então, quando a gente clica aqui nesta bola, né? Nesse alerta aceso, a gente vai conseguir ver o que está acontecendo. Você ia falar, Luiz? Eu ia mostrar que tem como filtrar ali, a gente vê só os acesos, né? Mas aí você já está dentro analisando a questão, então pode seguir aí. Ok, depois eu mostro essa visão para vocês também. Então, olha só, essa conta, ela acendeu uma auditoria crítica, porque, de acordo com a nossa regra, qual regra? Quando o fornecedor está acima de 50% do valor do passivo circulante.
Então, a auditoria é ativada se a relação entre fornecedores e passivo circulante for maior ou igual a 50%. O que isso pode indicar? Isso pode indicar falta de controle de pagamento, uma dificuldade de identificar ali, né, às vezes você tem um pagamento, mas você não consegue dar baixa no fornecedor, porque você não consegue identificar qual fornecedor que é, e se for este o caso, a empresa pode ser fiscalizada, multada por falta de documentação comprobatória. E aqui a gente sempre colocou aí esse terrorismo, digamos assim, nas nossas conversas, nas nossas manifestações, para realmente chamar a atenção do empresário que se ele não contribuir, que se de fato for uma falta de documentação que ele deixou de enviar, ele ter consciência de que isso vai prejudicar a própria empresa dele. Aí, lembrando também que quando a gente foi montar nossas regras padrões, a gente teve que fazer uma regra que atenda todas as empresas do Brasil. E aí a gente definiu esse critério de 50%. Primeiro que a regra ela é padrão, mas essa sensibilidade para você aumentar, diminuir, colocar um limite, por exemplo, essa empresa aqui está com 5 milhões de fornecedor. Você pode entrar no Conte e alterar, não, eu quero que toda vez que o fornecedor passar de 4 milhões, vai disparar. Toda vez que passar de 40%, vai disparar. Então, essa customização você consegue fazer no Conte também. Então, a gente tem essas regras padrões para poder já ativar e já te ajudar nessa priorização, mas depois esse refino, esse ajuste fino para cada segmento, para cada empresa, aí é só você, contador, que sabe dizer, e você consegue fazer essa mudança em cada uma das suas empresas. Bom, então vamos supor que realmente essa empresa ela não está enviando abaixo desses pagamentos, né? Aí a gente está com esse saldo de fornecedores a pagar, que é um saldo fictício, porque, na verdade, ela não está enviando essa documentação para eu dar baixa, e aqui a gente tem um outro módulo desse fechamento contábil inteligente, que é a facilidade de você comunicar imediatamente isso para o seu cliente. Neste caso, a gente está dentro dessa empresa, que é a Tramaf Comércio e Distribuição. Aqui eu já até coloquei o exemplo aqui de uma comunicação, né? Colocou hoje 12:01. Eu coloquei, né, simulando uma conversa com a Luísa. Quem que é a Luísa? Luísa é a pessoa responsável pelo financeiro lá da empresa. O Marcos é o empresário, a Luísa é do departamento financeiro, e eu aqui, como auxiliar analista contábil, eu falei para a Luísa o seguinte: Luísa, eu te mandei uma lista de fornecedores em aberto, queria confirmar se está tudo ok, ou se tem algum comprovante que você deixou de enviar. Confere, por favor. E aí a Luísa, uma vez que a gente cutucou ela aqui no chat, eu vou fazer esse exemplo aqui também. Aqui, olha, Luísa não me respondeu. Então, Luísa, estou aguardando sua resposta. Quando eu clico aqui em enviar, o que vai acontecer? A Luísa vai receber um e-mail lá no financeiro, né? Lá no e-mail dela, financeiro@tramaf distribuidora, com uma notificação falando: ô Luísa, clica aqui nesse link, porque existe uma mensagem não lida para você a respeito da Tramaf distribuidora. E sabe o que é o legal? Essa comunicação, ela acontece com essa visão. Imagina a Luísa, da Tramaf distribuidora, ela vai abrir esse e-mail e vai ver essa tela. Ou seja, vai ver o gráfico da evolução de fornecedores dela. Então, a conversa, ela sai da esfera de me manda a documentação, está aqui os bullet points, né? Está aqui esse e-mail comemorando de pendência com a lista das questões, e a conversa já é em cima de qual o impacto da Luísa não estar mandando essa documentação, que está afetando os fornecedores, que está afetando outros indicadores também de acompanhamento da empresa. E então, todo o NuConte, agora, ele é lastreado para que não seja apenas analisar os indicadores, seja analisar esses indicadores e comunicar com as partes interessadas. Então, seja com a Luísa, que foi o exemplo que a Fernanda deu, mas você pode até mostrar, a Fernanda mostrou ali, essa comunicação, ela pode se dar
internamente dentro da contabilidade também. Exato. E aqui, uma vez que eu ativar, ela vai receber essa notificação. Qualquer usuário que você cadastrar da empresa, ele vai receber uma notificação a partir do momento que você mandar uma mensagem para ele aqui no chat. Mas você pode fazer essa conversa de forma interna. Então, eu, Fernanda, sou a contadora, estou aqui olhando para os dados aqui dessa empresa, mas me parece que eu queria confirmar com a Isabela, que é a analista contábil aqui, se ela realmente conciliou as contas. Então, eu vou falar assim, ô Isabela, minha filha, você conciliou a conta fornecedores da Tramaf? Porque o saldo me parece alto demais. E aí, essa conversa, né, da Fernanda para a Isabela, eu, contadora, para a minha funcionária lá do contábil, ela não vai aparecer para a empresa. Não aparece. A não ser que eu queira aqui mandar uma mensagem para todos, e aí todo mundo vai receber essa comunicação. Então, esse é o painel de conversa aqui da Fernanda, que ela está conversando com a Isabela e com a Luísa. Mas lá no painel da Luísa, ela só vê a mensagem que a Fernanda mandou para ela. E no painel da Isabela, ela só vê a mensagem que a Isabela que a Fernanda mandou para a Isabela. Então, pessoal, ou não é, assim, um salto de comunicação, sabe? A gente não conversa mais com a empresa sem mostrar o impacto, sabe? Sem mostrar como que está a evolução. Por isso que é esse fechamento contábil inteligente, porque a documentação vai ser enviada, e vai ser enviada por e-mail, vai ser enviada por softwares que fazem isso de um jeito muito legal, mas qual que é o impacto de ter ou não essa documentação? Qual que é o impacto e qual o risco que a empresa está assumindo? Então, sim, como eu disse, é um outro nível de comunicação, e o pessoal está perguntando a surpresa aqui no chat, Fernanda. Tô vendo que o nosso tempo aqui tá quase esgotando. Tá esgotando, e então eu vou mostrar a última coisa. Vamos supor, cara, que você tá assim, você precisa realmente resolver esse problema urgente, e aí não dá tempo de você, sabe, vai mandar no chat para a Luísa receber um e-mail, para depois ela acessar, e aí às vezes demorar um pouco mais aí nessa resolução. Você também tem a opção de enviar essa tela aqui diretamente para a Luísa. Então, você vai enviar isso pelo WhatsApp. Ela vai receber esse link aqui, que vai abrir essa página para ela, né? Dessa pendência aí de fornecedores, e ela vai conseguir conversar, interagir no chat, ou então te responder pelo WhatsApp ali mesmo, alguma situação, alguma coisa mais urgente que você queira comunicar ali imediatamente pela empresa. Então, vocês veem que a gente tem agora 2 formatos de comunicação, de forma tal que a gente consegue... Acho que não está mostrando a tela do WhatsApp, Fernando. Ah, sim. Não está mostrando. Ok. É porque eu compartilhei... A aba, né? Isso. Aí o pessoal não está vendo. Espera aí, stop screen. Opa, voltamos aqui. E a gente compartilha de novo, share screen. Aqui, e agora vocês estão vendo a gente de novo. Tá vendo múltiplas telas aí. E sim, agora vocês vão ver o WhatsApp. Então, eu vim aqui... Fecha a aba e faz de novo, talvez. Então eu vim aqui e cliquei no ícone aqui do WhatsApp, né? E ele vai abrir para mim isso daqui. Esse link vai ser enviado via WhatsApp para a Luísa, ou então para o Marcos, que é o empresário, para a gente poder também ter uma conversa mais ágil ali. E detalhe, isso é através de um token que respeita todos os protocolos de segurança, mas esse é um link que ele tem prazo de expiração, mas que o seu cliente, quando ele receber isso, ele não precisa fazer o login e senha, né? Porque a gente sabe o tanto que é chato e o tanto que as empresas reclamam de que, não, mas eu tenho mais um login e senha para eu decorar, para eu lembrar. Não quero, eu quero te responder aqui mesmo. Então, a conversa vai acontecer você vai conseguir mandar isso pelo WhatsApp, mas ter essa comunicação
toda via no Conte. Porque assim, o que é importante para a gente? A gente ter bons contadores, que dão bons feedbacks para a gente, que usam a ferramenta a fundo e que dão boas sugestões de melhoria e que saibam criticar a gente, porque, pô, a gente tá aqui para aprender e melhorar. Então, é para vocês entrarem. Então, a gente não quer colocar a barreira financeira como impedimento, mas sim aqueles contadores que estão realmente querendo fazer parte dessa revolução. Ou seja, se alguma vez você quis no Conte, ele foi para você uma barreira financeira, ou até mesmo uma barreira operacional, porque você não tinha um cliente pronto para poder colocar ali e apresentar os dados via dashboard, agora com essas duas jornadas, tanto o monitoramento da carteira, com essa visão geral da carteira, e com o fechamento contábil inteligente, você vai poder utilizar, usufruir uma nova jornada no Nuconte que não depende de dashboards. Vocês viram que hora nenhuma eu abri dashboard ali. Então, realmente, ele é uma coisa que antecede, essas jornadas, elas antecedem o uso dessa plataforma no que tange a dashboards gerenciais para tomada de decisão. Ou seja, porque ali a gente vai ter opção, a gente vai ter a opção da gente conferir e da gente organizar, né, e corrigir os dados contábeis antes mesmo da gente estar ali gerando algum dado no que tange a saúde daquela empresa. Ou seja, os dados do cliente não refletem a realidade. Pô, que pena, é ruim, né? Mas a gente ajuda a identificar isso e mostrar para o cliente o impacto, os riscos que ele está correndo disso. Ah, o meu contábil está atrasado porque o cliente não envia documentação. Então, a gente ajuda nisso também. Então, o cliente não vê valor na informação gerencial. A gente vai ajudar ele a entender os impactos. Então, essas três questões, se os seus clientes, né, os dados não refletem a realidade, o seu contábil está atrasado porque essa comunicação não está funcionando e o cliente não enxerga valor, então esses módulos é justamente para você. Para aqueles clientes que os dados já refletem e tudo mais, vamos usar os módulos do dashboard. Que, inclusive, estão totalmente reformulados, só que isso vai ficar para uma outra live, né? Então, assim, o que era tendência para você, problema para você, a gente transformou isso em oportunidade. Exatamente. Então, se você tem um contábil atrasado, entre em contato com a gente. Se os dados não refletem a realidade, entre em contato com a gente, porque a gente vai ajudar você a resolver na raiz o problema, essa questão, sobretudo, provendo para você uma comunicação eficiente com o seu cliente. Legal, pessoal. Pô, obrigado demais por fazer parte da história do Nuconte. Em 2021 vai ser pequeno pela quantidade de lançamentos que a gente vai fazer. Então, quem está entrando agora, está entrando na crista da onda. A gente já atende muito bem os clientes A, a gente já atende muito bem os clientes B. Os clientes C, esperem. Vem muita coisa boa por aí. Para os próximos capítulos aí. A gente ainda vai falar de muita coisa de evolução nesse produto ainda durante esse ano de 2021. Então, aguardem. Quem tem interesse, o pessoal está falando no chat, tem interesse, cadastra no chat, vai conversar com o Matheus, ele já vai fazer esse atendimento, já vai começar a disparar. O Matheus é a entrada e tem todo o nosso time do Nuconte para poder fazer esse atendimento para você. Beleza? Obrigado por fazer parte dessa história. Muito obrigada. Parabéns, amor. Obrigada. Por liderar. Parabéns para você também, parabéns para nós. Por liderar com maestria essa empresa. Durante 3 anos, eu fui o CEO do Nuconte e a partir desse ano é a Fernanda. E vocês não sabem, assim, quanto que essa mulher é maravilhosa, o quanto que ela tem liderado essa empresa de uma forma encantadora e tem feito muito bem. Acho que ele até merece um beijinho, né, gente? Olha. Obrigada, amor. Obrigado mesmo. Obrigada, galera. Um beijo para vocês também. Tamo junto. É isso aí. Entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar